mais uma vez a todos. Estamos nesse calor, mas pela graça de Deus estamos juntos e desde já oramos e colocamos diante do Senhor as nossas necessidades para que em breve possamos ter, quem sabe, um ambiente mais agradável para assim podermos estar juntos louvando e adorando ao nosso Deus. Mas enquanto não chega esse tempo, estamos aqui juntos com calor mesmo, e isso é graça também. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui. Nos dirige neste dia, neste tempo aqui que teremos no aprendizado da Tua Palavra. Eu te peço por isso, ó Deus, rogando assim discernimento do Espírito e gratidão ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito, pela salvação que o Senhor tem nos dado. E assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para Atos capítulo 15. Nós vamos continuar justamente a nossa meditação nesse texto, essa exposição que temos feito nesse livro. Muito obrigado, irmão. E nós vamos para a segunda parte do capítulo 15. Na primeira parte nós podemos estudar um pouco e ver sobre o legalismo que estava permeando a igreja e que ameaçava a união de todos aqueles irmãos. E nós vimos que justamente aquela igreja estava em uma tensão, né? E todo aquele problema, toda aquela carga pesada que existia ali, estava gerando dificuldades entre os irmãos judeus e entre os irmãos gentios. No último trecho nós vimos que o evangelho ele sofreu ameaça, e o evangelho estava ameaçado justamente por esses acréscimos humanos. E agora, no restante do texto, nesse segundo momento, nós vamos justamente responder à pergunta: como alguém pode ser salvo? A resposta aqui não será construída por opinião, por tradição ou por pressão cultural, mas vem por discernimento da própria palavra de Deus, à luz daquilo que Jesus Cristo fez, à luz da obra do Senhor Jesus. Então aqui em Atos capítulo 15, nós vamos ler hoje a partir do versículo 6. E eu peço que você acompanhe comigo. Nós vamos observar justamente que quando o evangelho está em jogo, a igreja precisa retornar àquilo que é essencial. Somos salvos pela graça e não pelo julgo humano. A salvação é obra soberana na graça do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para exaltar a graça do Senhor Jesus, que salva a todo aquele que crê, quer judeu, quer gentil. A igreja deve preservar, então, assim, a pureza desse evangelho. Leia aqui comigo Atos capítulo 15, versículo 6. Vamos começar aqui no versículo 6. Ele diz o seguinte: então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Houve grande debate. Pedro tomou a palavra e disse... Vamos até aqui. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão e houve grande debate. O que nós podemos observar aqui, nesse primeiro trecho inicial aqui desse texto que nós estamos estudando, é justamente que o evangelho ele exige discernimento da comunidade. O evangelho exige que nós sejamos maduros suficientes para exercer bom discernimento daquilo que é ou não a palavra de Deus. O discernimento da igreja diante do conflito aqui mostra justamente essa verdade. Nós vimos no trecho anterior que o evangelho ele foi ameaçado. O evangelho estava em risco por conta de acréscimos humanos, quando alguns passaram a ensinar que era necessário a circuncisão para que alguém pudesse assim ser salvo. Que a obra de Cristo não era suficiente, era necessário algumas coisas a mais. Mas agora Lucas nos conduz a um momento em que a igreja se reúne e precisa dar uma resposta a essa crise. Isso é muito significativo porque o evangelho ele não apenas avança, ele não apenas é ameaçado, mas o evangelho aqui também ele é protegido, ele é afirmado, ele é discernido pela igreja. O versículo 6 nos diz que os apóstolos e presbíteros se reuniram para examinar essa questão. Ou seja, não se trata aqui de uma reunião comum, não é um mero encontro, mas aqui é justamente um momento que definirá o futuro do evangelho entre os judeus e os gentios.
e, em muitos sentidos, o futuro do que seria mesmo definido como o cristianismo que vem do Senhor Jesus. Lucas aqui ele destaca dois grupos que estão presentes. Ele diz que se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Os apóstolos aqui, testemunhas diretas de Jesus. Os 12 que foram encarregados por Cristo. E aqui nesse momento aqui, justamente onde eles se reúnem, como ainda aqueles porta-vozes da mensagem de Jesus, que viram e ouviram do próprio Senhor Jesus Cristo. Eles carregavam essa autoridade que era fundamental e que era a fundação da igreja, como a gente viu lá em Efésios. A igreja fundada sobre o ensino dos apóstolos. E temos também os presbíteros, que eram as lideranças da igreja, a liderança pastoral da igreja local ali reunida. O discernimento, então, da verdade, não é uma tarefa individual, só de um apóstolo, só de Pedro, só de Tiago, ou só de Paulo, ou só de Barnabé. Mas aqui, o discernimento é justamente uma responsabilidade da comunidade da fé, especialmente daqueles que são os líderes dessa comunidade. A igreja, ela não pode tratar questões do evangelho como algo superficial ou improvisado. Mas ela se reúne, ela examina, ela discerne e ela toma decisões coerentes com aquilo que Jesus ensinou e com aquilo que o Espírito Santo dirige. A questão aqui ela é séria demais para ser tratada de qualquer forma. O versículo 7 aqui até diz que houve grande debate ali. E é interessante que Lucas diz que os apóstolos e presbíteros eles se reuniram para examinar essa questão. E examinar aqui é justamente avaliar com cuidado. É um discernimento bem profundo daquilo que estava acontecendo. Não é uma resposta simplista, não é meramente precipitação, mas é justamente tratar com seriedade o evangelho. O que está em jogo aqui não é só uma prática religiosa da igreja primitiva, mas é a definição do que é a boa nova do Senhor Jesus. E então, nesse grande debate que houve aqui, mais uma vez Lucas ele não suaviza a cena, assim como no texto anterior. Ele traz justamente a ideia de um debate, de uma curadoria, de uma discussão intensa, de algo prolongado, com diferentes argumentos sendo apresentados. Isso aqui é muito importante, olharmos para esse momento como um momento, digamos assim, um dos momentos centrais da igreja primitiva. Porque, de longe, aqui, isso é um problema, essa discussão. É interessante porque isso aqui nos ajuda a compreender que a igreja primitiva, ela não vivia de modo com uma uniformidade artificial, sabe? Quando todo mundo diz que se ama, mas é um amor apenas superficial. Quando todo mundo diz, eu gosto de todo mundo, mas você não sabe que não é verdade, sabe? Aquela coisa que é só superficial, que não é relacionamento verdadeiro, que não é sincero. A igreja aqui não estava enfrentando isso, pelo contrário, eles estavam sendo muito sinceros e muito verdadeiros em seus relacionamentos. Aqui, naquela igreja, que é uma igreja saudável, existia tensões reais, perguntas difíceis, conflitos de entendimento doutrinário, e tudo isso precisava ser enfrentado. Porque uma igreja funciona dessa forma mesmo. Relacionamentos precisam ser reais. Nós precisamos sair do raso e buscar a profundidade do que é viver igreja de fato. E isso, então, não é um problema, é parte de um processo saudável do amadurecimento da igreja. Porque a verdade, ela não é construída pelo consenso humano. Não, a gente só vai até onde todo mundo tem consenso. Não é isso. A verdade, a maturidade da igreja, ela vem quando há discernimento em submissão ao Evangelho. A gente entende o Evangelho. E a gente então se submete ao Evangelho. À medida que a igreja se submete à revelação de Deus, isso então vai sendo construído na igreja, essa maturidade, essa verdade. Esse ponto então dialoga diretamente com aquilo que nós vimos no texto anterior também. Quando o Evangelho ele é ameaçado por certos acréscimos, a igreja ela precisa discernir, proteger e reafirmar a verdade da graça de Deus. E é isso que nós vemos aqui acontecendo, de modo claro e evidente. O debate de Jerusalém não era uma coisa superficial. Eram questões reais sobre identidade, sobre tradição, sobre pertencimento do povo de Deus. Era algo verdadeiramente profundo. E eles não estavam perdendo tempo com besteira. Eles não estavam perdendo tempo com picuinha.
mas eles estavam tratando de coisas verdadeiras. Eles estavam tratando de coisas profundas e sérias, o Evangelho, a verdade, a Bíblia. Para muitos cristãos de origem judaica, como nós vimos, a prática como a circuncisão era, mero ritual. Não precisava ser observado. Mas para outros era sinal histórico da aliança de Deus, de fazer parte do povo de Deus. E essa tensão era muito profunda ali. Estava ameaçando a própria unidade da igreja. No entanto, aqui, o fato de a igreja se reunir para examinar essa questão mostra que essas tradições, elas não podiam simplesmente ser assumidas como norma para todo mundo. Não, vamos relevar e assumir como norma para todo mundo. E também não podiam simplesmente ser desconsideradas como se não fosse importante. Precisavam ser tratadas, precisavam ser conversadas e resolvidas. Eles precisavam ser maduros ao ponto de sentar e avaliar tudo aquilo à luz do que Deus estava fazendo através de Jesus Cristo. Ou seja, a experiência histórica deles, a tradição religiosa, nada disso tinha a palavra final. Mas a revelação de Deus na Escritura era o que ditava a palavra final. E isso traz profundidade. Profundidade à igreja. Assim, esse princípio aqui, ele é extremamente relevante para nós também, porque muitas vezes nossas tradições, nossas práticas, nossas estruturas eclesiásticas, elas são profundamente significativas para nós. Elas moldam a nossa identidade, elas moldam a nossa forma de cultuar a Deus, a nossa experiência na comunidade. No entanto, quando essas tradições, elas são sobrepostas à verdade do Evangelho, elas precisam ser reavaliadas. A gente precisa parar e repensar. Opa, cuidado. Quando a gente coloca mais peso nessas tradições do que no Evangelho, isso é sinal de que nós estamos começando a sair do caminho certo. Estamos nos desviando do propósito do Evangelho. Isso é extremamente relevante para nós, porque esse discernimento coletivo da igreja é justamente o espaço onde essa maturidade acontece, onde esse fortalecimento vem. Porque nós vivemos em tempos em que muitas decisões elas são tomadas de forma individual, rápida, e são desconectadas da comunidade, da realidade local. Irmãos, muitas vezes as pessoas se acomodam com isso. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil. É muito mais fácil eu deixar que o pastor decida tudo sobre como deve ser a minha fé. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu deixar que a liderança da igreja decida tudo sobre se eu devo ir para a igreja ou não, sobre quanto tempo de orar e ler a Bíblia eu devo fazer, sobre se eu devo ir para o culto ou não. É muito mais fácil eu terceirizar as responsabilidades espirituais para outra pessoa. É muito mais fácil. E nós vivemos num tempo que as pessoas se submetem a esse jugo espiritual de modo gratuito. Por quê? Porque não querem ter a responsabilidade espiritual sobre a sua própria vida. E é isso que nós podemos observar através do exemplo aqui da igreja primitiva, o quanto é importante a comunidade se reunir para amadurecer junta, e não necessariamente terceirizar essa responsabilidade. No entanto, assim, questões que envolvem o Evangelho exigem muito mais do que a opinião pessoal de uma pessoa. Elas exigem comunhão, exigem escritura e discernimento espiritual que vem da comunidade, certo? Então, irmãos, às vezes as pessoas brincam, eu até relevo, né, e entendo a brincadeira, mas às vezes as pessoas dizem, não, é o pastor, né? Não, quem vai dizer como a igreja deve crer é o pastor. Quem determina como a igreja deve acreditar em tal coisa é o pastor. Não, é você. Creia. Leia a Bíblia, busque amadurecer. Discirna, tenha maturidade na fé, para que você possa ler a Bíblia e interpretar por si mesmo. Não terceirize a sua maturidade na mão dos outros. Porque essa maturidade ela deve acontecer vinda de todos nós juntos e não só de uma pessoa. Como nós temos estudado na escola bíblica. A distribuição dos dons é para o discernimento coletivo, para que todos nós possamos apoiar uns aos outros e crescermos no Evangelho. E isso, pode ter certeza, ninguém está se esquivando não. Isso vai gerar o quê? Discussões.
Não é o que está acontecendo aqui? Um monte de crente vai gerar, não tem como não gerar não, vai gerar e faz parte do processo. Porque é a partir disso que a gente se aperfeiçoa, que a gente se lapida e que a gente se amadurece. Mas isso exige o quê? Que cada um então busque cada vez mais amadurecer e discernir o Evangelho sobre a sua própria vida. Nesse sentido, irmãos, é justamente o que nós podemos observar aqui, porque esse texto nos alerta para o fato de que nem todo conflito ele deve ser evitado. Existem conflitos que precisam sim ser enfrentados, porque dizem respeito à santidade, à unidade da igreja e à verdade do Evangelho. Essa busca, não, a gente precisa manter a paz a todo custo, mas uma falsa paz é irreal. Devemos fugir da sensação de falsa paz, mas correr para a verdadeira paz. E sabemos que a verdadeira paz vai exigir de nós sacrifícios, labutas e muitas vezes conflitos. Isso acontece. Existem conflitos que precisam ser enfrentados. A busca por uma falsa paz que ignora questões centrais, que ignora questões que são importantes, pode custar muito caro para a igreja. A igreja pode pagar um preço muito caro por desconsiderar questões centrais, questões do Evangelho. Como nós já vimos, quando o Evangelho ele é distorcido para que possa caber ao gosto de cada um, ou então para que possa caber ao gosto de modo que ninguém se sinta incomodado, a igreja perde. A igreja perde. Por quê? Porque não é o Evangelho que ela está apresentando, mas ela então está colocando a esperança do pecador ao gosto do próprio pecador e não à luz do Evangelho. Portanto, aqui nessa introdução do texto, nós podemos perceber justamente isso, que o Evangelho exige discernimento. O Evangelho exige discernimento coletivo da igreja, que toda a igreja amadureça e cresça e se fortaleça. A igreja não pode tratar questões centrais à fé de modo superficial, por conta que vai gerar querendo evitar conflito e incômodo a qualquer custo. Quando a verdade do Evangelho está em jogo, é necessário parar, orar, se reunir, ouvir e examinar a questão debaixo da palavra do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Aqui, então, nós podemos observar, nesse primeiro momento, então, esse discernimento coletivo da igreja. O Evangelho exige discernimento da igreja. E se nós queremos amadurecer, nós temos que enfrentar isso. Isso vai acontecer. Por isso, irmãos, por que você acha que muita gente prefere sair? Prefere não viver igreja? Porque não quer passar por esse processo. Porque passar por esse processo exige quebrar o seu orgulho, exige você ter que se submeter à palavra, exige muitas vezes você ter que pagar o preço, para que assim então você possa verdadeiramente amadurecer. Mas as pessoas querem o quê? Conforto. E as pessoas não querem ser confrontadas com os seus pecados. As pessoas não querem ser lapidadas pelo Senhor através da palavra. Então, quando o Evangelho é desconfortável, o que é que as pessoas fazem? Fogem. Por isso, então, que nós devemos entender isso. Nós não estamos falando de sermos intransigentes e ignorantes e grossos com as pessoas, de grosseria. Mas o que nós estamos falando é que aquilo que diz respeito ao Evangelho, a santidade, a unidade do corpo do Senhor Jesus Cristo, comprado por alto preço, é inegociável. É inegociável. Assim, o Evangelho exige de nós esse discernimento, que pode gerar conflitos. Mas o texto continua. Leia comigo a declaração de Pedro, então, no versículo 7, que diz: Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, entre os judeus e os gentios, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos
pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus, todos nós. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Se o primeiro movimento, então, nos mostrou a igreja reunida, mesmo em conflito, mas buscando discernimento coletivo de uma questão que ameaçava o coração do Evangelho ali, agora Lucas nos conduz a um momento central dessa discussão, que é justamente a palavra de Pedro. E aqui não é exagero dizer que o que ele declara é uma das mais claras e evidentes declarações sobre a salvação em todo o livro de Atos. Depois desse grande debate, as pessoas ali apresentando as suas posições, Pedro se levanta. Isso é bem significativo, sabe? Porque não é apenas pela posição dele como apóstolo, mas é pela sua própria experiência pessoal. Pedro, ele viveu com Jesus de modo íntimo. Bem como também Pedro tinha sido aquele que testemunhou em primeira mão o Espírito Santo descendo sobre a vida dos gentios. Não foi isso que aconteceu lá em Atos capítulo 10, quando nós estudamos a situação de Pedro e também de Cornélio? Ele viu com seus próprios olhos. Ele estava ali vivendo esse ponto de virada em primeira mão da inclusão dos gentios. E aqui Pedro ele não fala apenas a partir de uma teoria, mas ele fala a partir daquilo que ele já tinha visto com seus próprios olhos. E ele começa dizendo: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que, da minha boca, os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Aqui Pedro está remetendo claramente àquilo que aconteceu em Atos 10, na situação de Cornélio. Deus havia dito para Pedro: olha, vai lá, não considere impuro aquilo que eu purifiquei, nós já estudamos sobre isso. Aquilo ali não foi um acidente, não foi um improviso na missão de Deus. Também não foi uma questão isolada, único para Cornélio. Ali foi Deus conduzindo e abrindo a porta e ensinando Pedro a verdade do Evangelho. E esse detalhe aqui ele é bem importante porque a inclusão dos gentios não era uma inovação dos discípulos e dos apóstolos, mas era uma iniciativa que vinha do próprio Deus. Era Deus revelando aos seus discípulos o alcance da graça dele. O Evangelho, então, não estava sendo adaptado ao gosto dos gentios, mas o Evangelho estava sendo compreendido e interpretado à luz daquilo que Deus já tinha feito. Pedro continua, então. E Deus, que conhece os corações. Essa declaração de Pedro sobre Deus conhecer os corações é bem importante. Aqui é bem profundo, porque o termo usado aqui por Pedro aponta para Deus como aquele que vê o interior, aquele que conhece não apenas as obras externas, mas aquele que conhece a realidade do coração humano. Isso aqui é crucial porque Pedro ele desloca o foco da discussão, ele coloca em outro lugar. Os judaizantes eles estavam focados nos sinais externos, na circuncisão, na observância da lei, quanto às cerimônias, quanto aos alimentos. Mas Pedro aqui lembra para eles que Deus não olha para os sinais externos, mas Deus sonda os corações. Deus olha o interior. E aqui Pedro lembra que Deus olha o coração. Por quê? Porque Deus fez o quê? É o que ele diz no texto. Olha aí, concedeu o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. Deus sonda o coração. E porque Deus sonda o coração, Deus deu o Espírito Santo para eles. Assim como também havia concedido a nós. Essa afirmação aqui, Pedro, ele meio que devasta qualquer tentativa de querer acrescentar algum requisito humano à salvação dos gentios. Porque Deus já havia dado a eles o Espírito Santo. E o Espírito, ele não é dado a ninguém como uma recompensa. Ah, você é um bom crente, palmas, receba o Espírito. Não. O Espírito aqui, ele é dado como um selo de fé, porque a pessoa creu, ela recebeu o Espírito Santo. Como Paulo vai dizer lá em Gálatas 3, capítulo 2, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou foi pela fé que vocês ouviram? É óbvio que foi pela fé. É pela fé. Não é por praticarem a lei que eles recebiam o Espírito. Pedro está dizendo aqui, Deus já aceitou os gentios. Nós não temos, é como se Pedro estivesse dizendo, nós estamos discutindo o quê? Deus já fez. Foi Deus que aceitou.
Quem somos nós para exigir algo mais daquilo que Deus já aceitou? O versículo 9 reforça isso, porque Pedro diz: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Aqui é o centro da argumentação de Pedro. Deus não fez distinção. A palavra usada por Lucas aqui carrega a ideia de que Deus não fez separação, Deus não fez discriminação. Judeus e gentios estão no mesmo nível diante de Deus. E aqui é importante lembrar que existia uma grande distinção histórica entre judeus e gentios. E essa distinção era marcada por práticas de identidade muito fortes. Por exemplo, os judeus, a prática que marcava a identidade deles era o que? A circuncisão ao 8º dia. Se alguém queria se tornar judeu, precisava ser circuncidado. Eles tinham essas práticas identitárias. Mas Pedro aqui está afirmando que, à luz da obra do Senhor Jesus, essa distinção entre judeus e gentios não faz mais diferença. Essa distinção não define quem pode entrar no povo de Deus e quem não pode. Não pode ser assim. O que define agora é a fé no Senhor Jesus. Que Deus dá àqueles que Ele distribui a sua graça. Porque Pedro até diz aqui, purificando-lhes o coração. Isso aqui, Pedro está indo na espinha dos judeus e apertando, purificando o coração. Por quê? Porque no Antigo Testamento, na lei de Moisés, como era que a purificação acontecia? A purificação estava associada a quê? A rituais, a lavagens, a sacrifícios. Irmãos, tinham rituais judaicos que eles precisavam, para entrar na sinagoga, tomar 8, 9 banhos, para poder abrir um rolo do Antigo Testamento, um rolo de Isaías, por exemplo. Eram rituais e mais rituais de purificação, sacrifícios de animais. Mas agora Pedro está afirmando para eles que a verdadeira purificação vem da purificação do coração, de Deus que conhece o coração. E essa purificação acontece pela fé, através da graça de Deus. E aqui é como se Pedro dissesse: vocês estão exigindo deles purificação por sacrifícios, purificação por leis, purificação por circuncisão, mas Deus já purificou eles. Como é que nós sabemos disso? Eles estão evidenciando o Espírito Santo. Está com eles. O que nós podemos fazer? É como se ele dissesse assim: como é que nós vamos desfazer aquilo que Deus já fez? Não tem como. E aí Pedro está ecoando as profecias de Ezequiel 36, porque em Ezequiel 36 Deus prometeu purificar o seu povo, dar-lhes um novo espírito e dar-lhes também um novo coração. Ou seja, aquilo que a lei apontava para isso, mas a lei não podia produzir isso de modo pleno. Deus agora realiza isso por meio da graça no Senhor Jesus. Então Pedro aqui ele faz uma pergunta que é ao mesmo tempo uma confrontação direta, né? Ele diz: agora pois, por que vocês querem tentar a Deus? A expressão aqui tentar a Deus não significa simplesmente duvidar de Deus, mas o que Pedro está querendo dizer é que por que vocês querem colocar Deus em questão? Por que vocês querem então resistir àquilo que Deus já revelou de modo claro? Como se quisessem encurralar Deus na parede e dizer: Deus, por que o Senhor deu o Espírito Santo para os gentios e eles não são circuncidados? Não pode, Deus, fazer isso. Pedro está dizendo isso. Por que vocês querem tentar a Deus? O que seria justamente essa tentativa de tentar a Deus? Ele diz: pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós. Aqui Pedro vai... Eu fico pensando na cara deles, né, ouvindo Pedro assim. Mas aqui Pedro vai profundo. Porque Pedro diz: vocês estão colocando sobre ele um jugo forte demais. Um jugo que nem nossos pais, e nem vocês, e nem eu aguento. Vocês estão colocando sobre eles. E aqui o que Pedro está dizendo, e é importante ressaltar: Pedro não está dizendo que a lei é má. Não. Porque a lei ela não é má. A lei é santa, a lei é justa e a lei é boa. A palavra de Deus nos ensina isso. A lei é justamente o que nos revela a nossa situação de pecador. O que Pedro está dizendo aqui é que, no sentido de que, por causa do pecado humano, a lei ela se torna um peso impossível de ser carregado como um meio para a salvação. É impossível.
Ninguém suporta carregar o peso da lei como meio, como condição para ser justificado, para ser salvo. Ninguém suporta. Porque não existe nenhum que seja indesculpável diante de Deus. Pedro, ele reconhece algo aqui que é muito impressionante. Ele diz, olha, nem os próprios judeus conseguiram suportar. O que é que Pedro está dizendo com isso? Olha, nem nós conseguimos cumprir perfeitamente a lei. E quer prova maior do que isso, do que o Antigo Testamento todinho, que eles estavam tanto valorizando? Basta ler a história de Israel. É marcada por quê? Quedas e recorrentes quedas. Incapacidade de cumprir e de obedecer ao Senhor. E uma necessidade constante de Deus ir lá, ter misericórdia do povo, restaurar o povo. E Deus vai e abençoa o povo. E aí o que é que acontece com o povo? Cai de novo. Aí Pedro está dizendo, ó, nem os nossos pais conseguiram. Aí vocês não querem colocar um peso sobre eles que nem nós fazemos? Pedro está dizendo isso. E aqui a história de Israel é marcada por isso. Então, impor esse jugo aos gentios como condição da salvação não era apenas a questão de incoerência, mas era teologicamente errado. Estava distante daquilo que o próprio Deus tinha feito com o seu povo. E que eles mesmos não conseguiam. Vocês acham mesmo que todos os judeus observavam todos os preceitos da lei com plena fidelidade? Não observavam não, irmãos. Vocês acham mesmo que todos nós, como crentes no Senhor Jesus, temos o mesmo padrão de fidelidade que muitas vezes nós queremos exigir dos outros? Temos não. Pedro está confrontando os irmãos justamente aqui nisso. A lei revela o pecado, mas a lei ela não pode salvar ninguém. E nós chegamos então no clímax do texto, quando ele vai no versículo 11 e ele diz: mas nós cremos que nós somos salvos pelas nossas boas obras, somos salvos porque nos vestimos como crentes, somos salvos porque temos um linguajar que externa santidade, somos salvos porque estamos na igreja todo domingo, somos salvos porque abrimos nossa Bíblia diante das pessoas para elas verem que nós somos crentes. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Essa frase aqui é extraordinária, é maravilhosa. Note que a construção. Pedro não diz assim, eles são salvos assim como nós. Mas Pedro diz o quê? Nós somos salvos assim como eles. Pedro está pressupondo primeiramente a salvação de quem? Dos gentios. É interessante. Ele está colocando os judeus e os gentios no mesmo nível de dependência da graça. Pedro não está dizendo, olha, eles são como nós, judeus. Pedro está dizendo, nós somos como eles, dependentes da mesma graça de Deus. Não há dois caminhos de salvação. Não há um evangelho para judeu e um evangelho para gentil, mas há um só caminho, que é a graça do Senhor Jesus. A salvação, ela não é conquistada. A salvação, ela não é merecida. A salvação, ela não é feita e efetivada por obras humanas. A salvação, ela é recebida. Ela é um dom. A salvação é graça de Deus. Nós não merecemos. Ninguém aqui merece. Mas o Senhor nos dá por graça. E aqui Pedro reafirma isso com clareza. A graça, ela não pode ser misturada com os nossos méritos, irmãos. Não pode. E nós vamos ver depois, não é que os méritos não são importantes, mas a graça não pode ser confundida com os nossos méritos. Porque como Paulo diz lá em Romanos 11:6, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça por definição. Graça é favor que não merecemos. É por graça. Se é por mérito, deixa de ser graça, não faz sentido. Para a igreja hoje, essa palavra ela continua sendo extremamente necessária, porque nós vivemos em um contexto em que muitas vezes a aceitação diante de Deus é medida pelos outros através do nosso desempenho, do nosso comportamento externo, do quanto nós nos amoldamos a padrões religiosos. E a partir disso é que as pessoas vão poder, e a gente vai se colocar nesse padrão das pessoas nos julgarem se nós somos salvos ou não. Mas isso é loucura.
É loucura. Ainda hoje existe entre nós essa tendência de colocar julgos sobre as pessoas, expectativas, exigências, critérios, como se isso fosse necessário para a salvação. Mas o Evangelho continua sendo o mesmo. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus e unicamente pela graça do Senhor Jesus. Isso não produz uma vida de negligência espiritual. A ideia não é essa. Pelo contrário, Paulo deixa isso muito claro em Romanos. Mas produz uma vida de gratidão a Deus pela obra que Ele nos deu. E de nenhuma forma isso é sinônimo de relaxamento espiritual. De nenhuma forma. Mas isso significa transformação verdadeira. Porque quem é alcançado pela graça de Deus não se contenta em ficar como está. Não se contenta. Não se satisfaz em ficar como está. Mas se transforma porque a graça muda. A graça transforma a vida do crente. Porque assim, quando o coração ele é purificado pela fé, quando o coração se devota ao Senhor Jesus por fé, a obediência ela deixa de ser um meio para barganhar com Deus e a obediência se torna um fruto visível da salvação verdadeira que já aconteceu na vida do crente. Entende a ideia do processo? É isso. A obediência, a transformação, a gratidão, a vida de santidade e de devoção vem como fruto de uma vida que já foi alcançada pela graça de Deus. Por isso que nós reafirmamos, a salvação é obra soberana da graça de Deus. Sem distinção, sem complemento ou acréscimo humano. E quando a igreja compreende e entende essa verdade, ela é liberta do peso, do jugo, de querer conquistar a salvação ou barganhar com Deus méritos por suas próprias forças. E ela é conduzida à alegria do viver pela graça. A alegria do ser moldado pela graça. Porque no reino de Deus, ninguém vai atravessar a porta do reino por méritos próprios. Mas todos nós vamos entrar no reino pela mesma porta, que é a graça do Senhor Jesus Cristo. É essa a porta que nos conduz ao reino. E aí, nós chegamos à última parte do texto, que nos ensina que a graça, ela precisa ser afirmada. E isso preserva a unidade do povo de Deus. Leia comigo a partir do versículo 12. Diz assim: E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de construir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes, para que abstenham-se das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocada e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. É interessante, aqui nós temos o parecer final de Tiago. Depois dessa fala decisiva de Pedro, e bem contundente de Pedro, que coloca então no centro da discussão justamente a verdade de que a salvação é somente pela graça de Deus, Lucas nos conduz então ao desfecho de toda essa discussão. Que no final, o que é valorizado é o evangelho da graça e a unidade da igreja. É isso que preserva, é isso que permanece em toda essa discussão. O que nós vemos aqui é algo profundamente instrutivo.
A verdade do Evangelho ela não é apenas afirmada teologicamente, doutrinariamente, mas ela é confirmada. Confirmada pela experiência da obra de Deus. Ela é fundamentada nas Escrituras e aplicada de modo pastoral à vida da igreja. É muito legal isso, porque não é só doutrina, teologia, não é só ideia abstrata, não. No final ele traz a aplicação de como aqueles irmãos deveriam viver aquelas verdades. O versículo 12 então nos diz que toda a multidão silenciou, né? Pedro vai lá, né, dá aquele sermão dele, e sermão no sentido de exortação mesmo, né? Dele ali, aí o que é que acontece? Todo mundo baixa a bola, né? Pedro já era contundente, né? Já falava assim, mas Pedro lá falando e tal. E eles, olha, eita, acho que a gente precisa ponderar o que Pedro está falando. E aí nesse silêncio, os irmãos, Paulo e Barnabé, apóstolos do Senhor Jesus, que tinham acabado de plantar um monte de igreja no meio gentil, e inclusive formar pastores lá naquelas igrejas, né? Eles vão e falam. E Paulo e Barnabé levantam ali e falam o que Deus tinha feito com eles. E o texto diz que eles contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles, no meio dos gentios. Mais uma vez a ênfase recai sobre o que Deus tinha feito e não eles mesmos. O que Deus havia feito se tornando conhecido aos gentios. Deus havia operado milagres no meio deles. Deus havia transformado vidas, Deus havia formado igrejas, Deus havia instituído pastores. Ignorar isso era ignorar o que o próprio Deus estava fazendo. E aqui nós podemos observar um equilíbrio bem importante de Tiago. Porque depois do que eles falam, Tiago vai e traz a palavra, né? Tiago nem vai para o subjetivismo. Vamos basear tudo na experiência. Né? Como se somente a experiência fosse válida. Mas também nem vai para um racionalismo frio, sabe? Quando a experiência ela é desconsiderada e não tem nenhum valor. Não, eles conseguem encontrar um equilíbrio. A igreja ela discerne aquilo que aconteceu à luz do que Deus havia realizado, do que Deus havia feito, à luz do que Deus havia também revelado na Escritura. E Tiago, então, toma a palavra, e Tiago provavelmente era o pastor da igreja de Jerusalém, né? O pastor ali da igreja de Jerusalém, onde eles estavam reunidos, e ele exerce aqui o papel de trazer uma síntese e uma direção naquela confusão. Ele começa dizendo, né, irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. E ele traz 3 elementos fundamentais na sua declaração. Primeiro, a experiência relatada por Pedro, Barnabé e Tiago. A experiência dos irmãos, o que foi real, eles viveram. Não tinha como evitar. Segundo, a obra missionária entre os gentios. A realização, então, da pregação do Evangelho, da salvação e da descida do Espírito Santo sobre os gentios. Mas, acima de tudo, Tiago baseia a sua fala na Escritura. Ele vê a realidade e interpreta à luz da Escritura, do que a Bíblia fala. Ele diz, Simão acaba de falar que, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. A salvação dos gentios aqui é justamente formando um povo para si. A linguagem que Pedro usa aqui é a linguagem de aliança, é a linguagem de eleição, linguagem que remete ao propósito de Deus estabelecido desde o Antigo Testamento. Deus quis formar um povo para si, através deles. Porque é a mesma coisa que Deus mesmo fala sobre o povo de Israel no Antigo Testamento. Eu vou chamar vocês para ser um povo meu. Agora também estava estendendo as barreiras para os gentios. E é isso que ele traz aqui. E Tiago, então, faz algo decisivo, porque ele traz a citação de Amós, capítulo 9, versículos 11 e 12. Ele ancora tudo isso na palavra de Deus. Como ele diz, com isso concordam as palavras dos profetas. Ou seja, ele pega a realidade e diz, vamos olhar isso através da Escritura. E vamos ver como é que a Escritura nos direciona. O texto de Amós, que ele leu aqui, fala da restauração do tabernáculo caído de Davi. E essa restauração seria a restauração do reino davídico, né? E afirma que essa restauração ia resultar em algo surpreendente. Está lá em Amós. Quando o tabernáculo de Davi fosse restaurado, o que é que iria acontecer? Não apenas Israel, mas Deus falou através do profeta Amós que também os gentios buscariam ao Senhor. Estava lá, já estava na Bíblia. Os gentios também buscariam ao Senhor. Ou seja, a inclusão dos gentios não é uma ruptura com aquilo que estava na lei e nos profetas.
mas é justamente o início do cumprimento de tudo aquilo que Deus já havia dito que ia fazer. E esse aqui é importante observarmos o exemplo de Tiago, porque Tiago nos dá um ponto fundamental para uma boa chamada exegese. Você sabia que a interpretação bíblica ela pode ser uma exegese ou ela pode ser uma exegese? A interpretação bíblica ela é uma exegese quando ela pega a Bíblia e distorce. Porque a Bíblia é um desserviço. Uma exegese é um desserviço. Pega a Bíblia e interpreta ao seu bem prazer. Mas o que Tiago faz aqui é uma exegese. O que é a exegese? É quando você pega a Bíblia e você interpreta com seriedade aquilo que a Escritura está ensinando. Você traz uma interpretação séria daquilo que a Bíblia fala, através do que acontecia ali no contexto original e de como aquilo se aplica à realidade das pessoas que estão ouvindo. Ou seja, Tiago, ele não está tirando da sua própria cabeça, de forma arbitrária, aquilo que Amós falou, mas ele está lendo as promessas do Antigo Testamento à luz de Jesus, à luz da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele vê a obra de Cristo, ele vê o que Jesus fez através dos seus discípulos, olha para a Escritura e diz, aqui, ó, a interpretação disso é isso que nós estamos enxergando, com os nossos próprios olhos. Ele está lendo as promessas à luz de Cristo. O tabernáculo de Davi é restaurado no reino do Messias. E quando o tabernáculo de Davi fosse restaurado no reino do Messias, o que aqui o texto nos diz de Amós? Que as nações, os gentios seriam incluídos. Era isso que estava acontecendo. É como se Tiago dissesse, por que essa confusão se já estava escrito na Bíblia? É só interpretar a Bíblia. É como se a gente olha, muita gente às vezes discutindo por coisas tão distorcidas do Evangelho, a gente olha e diz, meu Deus, é só ler a Escritura, está aqui. Né? Isso não é de hoje, é desde aquele tempo. As pessoas não querem, nem preguiça de ler a Bíblia e interpretar. Mas é isso que Tiago está falando. Tiago mostra, então, que essa inclusão não acontece por meio da incorporação dos gentios ao judaísmo, certo? Como se os gentios agora, para ser povo de Deus, tivessem que ser judeus. Não é isso. Mas é a ação soberana de Deus que chama os gentios pela sua graça. Eles não entram no povo de Deus a partir do momento que eles observam os marcadores da lei, a circuncisão. Mas eles entram no povo de Deus, como a Escritura já tinha dito lá em Amós, quando eles invocam o nome do Senhor. Só isso era necessário. Isso é ato de graça. Invocar o nome do Senhor. Confiar e devotar a fé ao Senhor. A partir disso, então, Tiago apresenta a sua conclusão. Ele diz, por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. A palavra aqui, perturbar, carrega a ideia de, é como se ele dissesse, não devemos impor sobre eles coisas desnecessárias. Impor dificuldades desnecessárias. Não devemos criar obstáculos. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, não devemos colocar barreiras humanas onde Deus já abriu o caminho pela sua graça. Não podemos impedir que esses irmãos façam parte do povo de Deus. Por quê? Porque foi Deus que os trouxe pela graça dele. E essa é a aplicação direta, digamos assim, da teologia da graça de Deus. Se Deus já aceitou os gentios pela fé, a igreja dos judeus não tinha direito de impor sobre eles exigências adicionais como condição para a salvação. Isso aqui é a verdade fundamental que Tiago está ensinando nesse texto. Mas não termina aí. Temos o encerramento do texto, que é onde tem mais dificuldades e confusões para que nós venhamos a compreender. Que Tiago, ele continua e ele diz, ele acrescenta uma orientação, digamos assim, de aplicação pastoral para aqueles irmãos. Ele diz, vamos dar umas orientações para ele. Não vamos perturbar os irmãos. Pelo amor de Deus, a gente vai criar uma divisão desnecessária na igreja. Mas vamos instruí-los, vamos capacitá-los, vamos ensiná-los. Vamos instruir que o quê? Que eles se abstenham de algumas práticas. Contaminações dos ídolos, imoralidade sexual, carne de animais sufocado e sangue. Esse ponto ele é extremamente importante e ele precisa ser muito bem compreendido. Porque à primeira vista, o que pode parecer? Tiago dá todo o discurso de que eles são sal pela graça, não precisa impor nada para eles. E Tiago vem no final dizendo que eles não podem comer carne de sangue, que eles não podem comer isso. Tanto que tem gente que pega esse texto e diz que até hoje, né, é pecado comer carne, né?
de animais, com sangue, essas coisas e tal. Mas não é isso, sabe? Precisamos entender bem o que o texto está falando aqui. Tiago não está impondo regras sobre eles. Essas orientações não são apresentadas para aqueles irmãos como condições necessárias para que eles sejam salvos. Ou seja, para que vocês sejam salvos, vocês precisam primeiro abdicar disso e depois a graça de Deus vai alcançar vocês. Sabe? Não é isso. O que ele está dizendo é implicações práticas que eles deveriam desenvolver para a vida na comunhão da igreja. Santidade. Santidade. E como a gente sabe, ninguém pode ser santo sem ser salvo primeiro. E o que ele está dizendo é isso. Eles foram salvos, agora vamos instruí-los a serem santos. O grande foco desse texto, e o grande foco de Tiago, um grande homem de Deus mesmo, é preservar a unidade e a comunhão da igreja. Aqui, a grande ideia dessas orientações é preservar a unidade e a comunhão da igreja. Essas práticas aqui estavam profundamente associadas ao contexto pagão e também eram particularmente ofensivas para os judeus. Portanto, a preocupação aqui é bem pastoral e comunitária mesmo. Como judeus e gentios podem viver juntos na mesma igreja sem escândalo e sem comprometer o testemunho? Alguém tem que abrir concessão de alguma coisa, né? E dos dois lados. Não é assim com a gente também, irmãos? Como é que a gente consegue viver junto, sem se lapidar? Né? Eu só consigo viver com aquela outra pessoa se eu não mudo nada de mim. Né? Pois você está errado. Não, se quiser me aceitar, tem que ser do jeito que eu sou. Pois eu acho que você está errado. Sabe? Porque eu acho que todos nós precisamos sim estar prontos e dispostos a sempre sacrificarmos um pouco de nós mesmos, para que assim a gente possa se aperfeiçoar na unidade. Isso faz parte do crescimento e da maturidade, de nos moldarmos ao caráter de Cristo. E para nos moldarmos ao caráter de Cristo, nós precisamos sempre abdicar de nós mesmos. E ele está orientando aqui os irmãos a isso. Por quê? Porque nós não vamos impor que eles sejam circuncidados. Não precisa. Mas vamos pelo menos orientá-los para que eles evitem certas práticas, para que haja comunhão na igreja, para que haja santidade na igreja, tá? Para que a gente possa caminhar junto de modo mais pacífico. Essa é a ideia. As exigências de Tiago, no versículo 20, funcionam aqui como um arranjo prático para o que é chamado de comensalidade. O que é comensalidade? É para que nós possamos comer juntos na mesma mesa, sabe? Para que a igreja fosse verdadeiramente uma. Os gentios deveriam renunciar às práticas ligadas à idolatria, que impediam a associação direta com os judeus cristãos. Porque não estava errado os judeus abdicarem de certos alimentos. Não estava errado, era uma prática deles. Eles não eram obrigados a comer tudo. Mas também não estava, os gentios não eram obrigados a se tornar judeus para participarem da mesma mesa. Nesse sentido, era necessário que houvesse muito amor e muita edificação mútua. Não se trata de legalismo, mas se trata da unidade do corpo, sem exigir a circuncisão daqueles irmãos. E aí eles estavam tentando, digamos assim, vamos entrar num bom acordo aqui. Até porque, se fôssemos ver, a cultura dos gentios era uma cultura muito devassa. Era uma cultura profundamente marcada por muita promiscuidade sexual, bem como também por muita idolatria. Então, quando ele traz essas orientações, é justamente no propósito de levar aqueles irmãos a serem mais santos mesmo. Abdicarem da carne sacrificada aos ídolos, para se distanciarem ainda mais daquele contexto de idolatria. Quando ele traz aqui das imoralidades sexuais, ele está falando tanto da questão da perversidão moral mesmo, porque naquele contexto era muito comum haver as prostituições cultuais, onde os cultos aos deuses pagãos estavam associados com práticas de prostituição. Isso era comum, era cultural deles, era normal. As pessoas faziam isso de modo normal. Eles diziam, não façam isso, né? Evitem, busquem a santidade. Mas não era só esse fator. A imoralidade sexual aqui também está atrelada à ideia de casamentos que não eram permitidos pelos judeus, que aconteciam nos gentios. Por exemplo, nos judeus não podia casar tipo primo, ou então gente assim da mesma família, e também eles tinham muitas regras nesse sentido. E nos gentios não tinham essas regras, e eles tinham relacionamentos que eram diferentes dos judeus. E aí, como é que faz? A gente vai deixar, esse irmão vai ter que se separar para vir para a igreja? Claro que não. Mas eles precisam evitar, se for necessário, determinadas práticas, para que assim haja a melhor união da igreja. Isso aqui é sabedoria, sabe?
É sabedoria. Porque quando a gente se converte, isso quer dizer então, eu fui salvo pela graça, então posso fazer tudo, porque é a graça que me salva. Isso é tolice. Eu fui salvo pela graça, então eu vou me esforçar para amar o meu irmão, nem que eu tenha que sacrificar a mim mesmo. Isso é sabedoria. Entende? Comensalidade. Fazer parte da mesma mesa, para que a igreja seja uma. E Paulo, então, ele vai desenvolver isso mais tarde, Romanos 14, 1 Coríntios capítulo 8 até o capítulo 10, onde ele vai dizer que a liberdade cristã não deve ser usada de forma egoísta, mas deve ser sempre orientada pelo amor, por amar ao próximo, por amar a Deus. A graça, ela nos salva, mas ela também nos direciona a viver de modo que sejamos que sejamos santos e que tenhamos bom testemunho. A decisão de Tiago, então, mostra o quê? Que a graça remove o jugo da lei como meio para a salvação. Isso é verdade. É inegociável. Somos salvos unicamente pela graça. Mas também, a graça não remove o chamado a sermos santos e a sermos e a termos unidade. Entenderam? Não é que, somos salvos só pela graça. Então eu vou fazer o quê? Não. Somos salvos unicamente pela graça. Mas com a salvação pela graça vem um chamado a sermos santos e a desenvolvermos a unidade. É o que Tiago está orientando aqui os irmãos. O versículo 21 reforça isso ainda mais no final do texto. Né? Quando ele diz, capítulo 15, versículo 21, quando ele diz, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. O que ele está dizendo é o quê? Até nas cidades dos gentios tinham sinagogas judaicas. Então eles conheciam as práticas judaicas, sabe? Então o que ele estava querendo dizer é justamente isso. Reforça o contexto mencionado aqui. Moisés era lido em todas aquelas cidades, ou seja, isso indica que havia presença judaica significativa no mundo dos gentios. Então essas orientações também visavam evitar conflitos desnecessários e preservar, assim, a comunhão de diferentes grupos dentro da mesma igreja. E aqui nós vemos então um quadro completo e bem equilibrado. A salvação é somente pela graça. Essa verdade ela é confirmada por Deus. Mas a salvação também, ela exige de nós sabedoria, santidade e unidade. Essas orientações, elas precisam sempre ser trazidas para a nossa vida nesse sentido. Esse trecho ele traz aplicações bem relevantes para nós. Por um lado, nos chama a preservar a pureza do Evangelho. Não podemos acrescentar nada à obra do Senhor Jesus, como condição à salvação. Qualquer tentativa de fazer isso compromete a centralidade da fé. Por outro lado, também nos chama a viver essa graça de modo prático, de modo verdadeiro, com amor, com sensibilidade, com compromisso, no amor ao próximo, na comunhão, na unidade da igreja. A liberdade que nós recebemos em Cristo não é licença para viver de qualquer maneira, mas é um chamado para que nós venhamos a viver de modo que glorifique a Deus e que assim também edifique o próximo. Esse é o ponto, irmãos, que todos nós precisamos entender e que a igreja precisa amadurecer cada vez mais nisso. O chamado a sermos salvos não é um chamado a vivermos de modo livre no sentido de fazer o que quiser, mas é um chamado a vivermos de modo que glorifique a Deus e que edifique a igreja. Essa história ela continua, né? Porque essa decisão ela vai ser levada para as igrejas, né? Como é que as igrejas vão receber isso, hein? Como é que os gentios vão receber isso? No próximo, na continuidade do texto, nós vamos saber, né? Como é que isso vai acontecer. Mas o que nós aprendemos hoje é que a graça ela precisa ser preservada. E quando a graça é preservada, o jugo cai, o peso cai. Mas o coração descansa. E o Evangelho permanece puro, transformando as nossas vidas. Somos todos salvos da mesma maneira. Todos salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Mas diante do mundo e diante dos nossos irmãos, nós vivemos sob um jugo. E qual é o jugo? É o amor. Esse é o jugo. O amor que abre mão dos seus direitos, que abre mão das suas preferências, para que a unidade da igreja seja preservada, para que o nome de Cristo seja glorificado. Que nós venhamos a descansar nisso cada vez mais. Amém?